Boa noite, graça e paz. Tudo bem com vocês? Nós vamos começar já já. A gente só está preparando aqui tudo para a live de hoje, compartilhando nas redes sociais, e nós convidamos você a fazer a mesma coisa. Então, rapidinho, compartilha aí com o máximo de pessoas que você puder nas suas redes sociais, com seus amigos, e já já nós vamos começar a nossa live de hoje. Olá, queridos! Graça e paz em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Fábio. E eu sou a pastora Elaine. E juntos somos pastores e líderes fundadores do Ministério Casamento a 3. E essa é a nossa live dos casais de todas as segundas-feiras. O nosso encontro às 9 da noite aqui na nossa página. Você é muito bem-vindo e é um grande prazer estar aqui com você, não é verdade, amor? Isso aí, é uma alegria muito grande estarmos aqui com vocês essa noite e com saudade, né? Semana que vem, a semana passada. Semana passada, parecendo nosso filho, Gabriel é assim. Semana passada nós não fizemos, né, a nossa live, mas estamos aqui hoje muito felizes, contentes de estarmos com vocês. Como o pastor disse, para nós é uma alegria, é uma honra muito grande estarmos aqui. É verdade. E nós também somos membros e pastores auxiliares e líderes do grupo de casais da Betânia Igreja Batista em Campos dos Goytacazes, igreja dos nossos amados pastores Henrique Lima e Eliana Lima, do qual nós trazemos um grande abraço para você e nós queremos fazer um convite. Isso aí, nós temos nosso culto presencial que acontece em todas as quintas-feiras, é o nosso culto de oração que começa às 20 horas. E nosso domingo também nós temos nosso culto de louvor e adoração que começa às 19 horas. Atenção, quinta é às 20 horas e no domingo começa às 19, tá bom? Vocês serão muito bem-vindos lá
na nossa igreja, se ele quiser nos fazer uma visita, tá bom? Então, para você que é de perto, de Campos e da redondeza aqui de Campos Goytacazes, no interior do Rio de Janeiro, o endereço é Rua Ibitioca, número 92, no Parque Lebré, em Campos dos Goytacazes, e será um grande prazer receber você junto conosco ali na nossa igreja, tá bom? Hoje o pastor tá falando assim meio fofinho, né? É porque eu tô com um dente aqui, gente, que tá a ponto de sair sozinho, então de vez em quando dá uma boca meio fofa aqui, né? Por isso que eu tava rindo quando eu tava falando, tá bom? Mas você não repara não, tá tudo bem, tá bom? Bom, vamos orar então? Vamos orar para começar a nossa live? Deus, nós te agradecemos por este dia, por este momento. Nós queremos te agradecer por cada um que está entrando e participando. Nós queremos abençoar essas vidas com toda sorte de bênção, declarar, Senhor, a bênção do matrimônio em Deus sobre a vida dessas pessoas, desses casais, dessas famílias aqui presentes e daqueles que posteriormente também vão estar assistindo a essa live que fica gravada aí na nossa página. Pai, que o Senhor possa abençoar a cada um de forma abundante, que o Senhor possa ministrar agora através do Teu Espírito Santo sobre o coração de cada um que está aqui presente conosco. Pai, fique à vontade entre nós, Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo neste lugar, em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Lembrando a você, antes de nós começarmos a nossa reflexão, já ia falar, né? Lembrando a você que nós temos também as nossas outras redes sociais, que é o perfil no Instagram e o nosso canal do YouTube. Eu estou aprendendo, canal do YouTube e a página aqui do Facebook, todos com o mesmo nome, Casamento A3 Oficial, facinho de você achar e guardar na cabeça. Então, entra nas redes sociais nossa, Facebook, Instagram e YouTube, Casamento A3 Oficial, curte e compartilha com todo mundo, tá bom? Outra coisa também, durante a nossa transmissão aqui agora, a gente não consegue, tá, ficar lendo o que vocês estão postando, porque nós estamos usando um aparelho aqui que não dá pra gente ficar lendo. Mas vocês podem postar aí, podem falar com a gente também no privado e a gente responde a todo mundo que entra em contato com a gente, tá bom? Nós estamos aqui para servir a você e ao seu cônjuge, a sua família, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós queremos ajudar vocês. Estamos aqui para isso. Vamos começar a nossa reflexão de hoje? Sim, senhor. Nós vamos falar sobre o que hoje, pastora? Nós vamos falar sobre a aliança no casamento. Isso é um assunto muito bom. Eu sei o que é isso, esse anel aqui que a gente usa, essa joia aqui, ó. Nós vamos falar sobre isso também. É mais ou menos isso, né? Então vamos lá, vamos falar. Nós vamos falar sobre isso também. Esse é um tema, gente, que Deus já está falando desde a semana passada, né? Que era para trazer esse tema aqui para vocês e de novo o Senhor confirmando, né? Então o Senhor deseja falar com vocês, esclarecer um pouco sobre este assunto, né? Sobre a aliança no casamento, né? O que é uma aliança no casamento, como que ela é feita? Tem gente que nem sabe que fez uma aliança no casamento, tem gente que acha que o casamento é um simples contrato, né? Como hoje já existe, né? Um contrato, aí você vai no cartório e redige lá e você assina um contrato, como é que fala? É um contrato de casamento. De união estável. Isso, de união estável, eu esqueci a palavra, né? Você vai lá, redige esse contrato e você assina ali, quando você quiser terminar o contrato, né? Você pode terminar. Então, é um assunto que é muito profundo e quando nós entendemos esse assunto, nós somos muito abençoados por Deus. E ainda tem, pastora, algumas regiões do país, e nós conhecemos algumas delas, que na verdade a aliança no casamento, eles acham que é aquele negócio de eu namoro contigo, tu namora comigo, então já que a gente namora, já que a gente já tem intimidade, vamos juntar nossos panos, vamos morar debaixo no mesmo teto. Aí eles acham que estão fazendo aliança, né? A aliança matrimonial, que é algo de Deus para nossas vidas, é o projeto de Deus para a família na terra, mas não é bem assim que as coisas funcionam não. Existe todo um princípio, né? E algumas normas que precisam ser seguidas para que você possa viver a aliança de Deus no teu casamento, em nome de Jesus. Isso aí. A gente vê, não sei se vocês já viram em filmes mais antigos, filmes medievais, que as pessoas firmavam a aliança e no momento do selo da aliança,
eles faziam cortes, né, geralmente em seus punhos, e ali eles tocavam, né, os seus punhos, trocavam sangue ali, eles estavam selando ali uma aliança, eles estavam ligados ali, aliança de sangue, eles estavam ligados ali eternamente através dessa aliança, né? Então você vê que o homem busca de várias formas estar ligado, fazer algo mais profundo, né, do que um simples acordo, do que um simples contrato, né? Talvez não, até então, né, não tenham, vários deles não tivessem feito da maneira correta, né, até a gente aprender. Nós vamos ler, o pastor vai ler a palavra de Deus, e a gente vai ver que o nosso Deus, ele trabalha através de alianças, né? E através das alianças que o Senhor tem feito, nós podemos aprender como funciona, né, a aliança. Pastor, lê pra gente lá, por favor, Marcos 10, do 7 ao 9. Então vamos lá, Marcos 10, do 7 ao 9. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separa o homem. Amém? É um versículo muito conhecido, mas que muitas das vezes a gente deixa ele de lado, né? Verdade. Então, Deus, se você for pegar a palavra de Deus, você vai ver várias alianças que o Senhor vem fazendo ao longo do propósito dele, né, com a humanidade. Então, Deus fez aliança com Abraão, com Noé, com Davi, né? Jesus, ele fez uma nova aliança, né? É a aliança que através dela nós encontramos a salvação, né? Nós temos livre acesso ao nosso Deus. Então, o Senhor trabalha através de alianças. Essa aliança aqui que nós vamos ver, né? Mais pra frente, cadê, pastor? Você que está aí, você que é casado, você tem aliança? Você já tem a sua? Ou você, de repente, perdeu a sua aliança, né? Ou, como a gente vê, em alguns casos acontece, né? Tem pessoa que quando chega em determinado lugar, tira a aliança e esconde a aliança, né? Nós vamos ver mais na frente um pouco. Tem empresa querendo tirar a sua aliança do dedo. Não é? Existem várias coisas que a gente vê. Mas nós vamos ver hoje que a aliança do casamento vai muito além deste símbolo, né? Vai muito além dessa joia aqui no nosso dedo. A aliança no casamento, ela não é externa, né? Ela é interna. Então, olha só, nós firmamos uma aliança no nosso casamento com o nosso cônjuge, mediante o nosso cônjuge, diante dos homens e diante de Deus. Olha só como que é profundo, né? E como é lindo isso. Então a gente, naquele momento do nosso casamento, não é somente para o casal, né? É para o casal, mas as pessoas que estão ali estão testemunhando essa aliança, né? E Deus, Ele está ali, né? Também sendo testemunha e também participante dessa aliança. Né? As pessoas aqui as pessoas que estão ali como presentes, elas são testemunhas, mas Deus faz parte dessa aliança, né? E se você não entender isso nessa noite, jamais você vai conseguir ter um casamento feliz, né? Não é um casamento perfeito, porque casamento perfeito não existe, né? Nós já falamos isso aqui, né, pastor? Muitas vezes. Não existe, né? E se você tem ouvido falar aí em casamento perfeito é utopia, é historinha da carochinha, né? Assim que a gente fala, né? Não existe, mas existe casamento feliz. Existe sim. Existe casamento abençoado? Existe sim, né? Existe casamento onde Deus, né, faz parte desse casamento, é a base, e que os dois seguem juntos num só propósito, que os dois crescem juntos, né? Existe sim. Não que a gente não vai ter um dia ou outro de briga, de confusão, não, né? Tem dia aí que eu não aguento nem eu mesma, né? Tem dia que eu não suporto. Tem dia que, como dizia, né? Tancinha, a pastora me enche os pacovar. Pois é, olha só, mostrando a idade. Então, tem dia que eu não suporto, que dirá o meu esposo, né? Tem dia que eu também tenho que fazer um esforço tremendo para aguentar, né? A chatice. Mas é verdade, gente, né? Mas o legal do casamento é exatamente isso. É aprender a lidar com essas diferenças, né? E conseguir vencer, né? Mesmo tendo todas essas diferenças, né? Conseguir ser feliz. Isso não é impossível, né? Isso é totalmente possível. Se você entender nessa noite
a preciosidade dessa aliança que você firmou com seu marido, com sua esposa, você vai ver que a partir de hoje você vai ser muito mais feliz no seu casamento, tá? Uma pergunta que eu quero fazer, nós queremos fazer para vocês, como que está a sua aliança no seu casamento? Não essa, né? Mas essa a aliança que você firmou, a aliança do seu coração, né? Que você firmou com o teu marido, com a tua esposa no dia do seu casamento. Como que está essa aliança aí? Você tem olhado com mais esmero, né? Um olhar mais atento a essa aliança? Você tem cuidado dela? Se a gente for pegar uma joia, né, para cuidar bem dela, vamos lá, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai tomar cuidado para não arranhar, né? A gente vai tem até produto para limpar. É claro que você não pode ficar pulindo, vamos para a joia, pulindo, você perde, né, um pouco dela. Mas você tem como limpar, né? Você tem como proteger ela, não deixar ela arranhar. Você não vai deixar ela jogada em qualquer canto por aí, né? Então, da mesma forma, o seu casamento, você tem que cuidar dele, você tem que cuidar dessa aliança que você fez com o seu cônjuge no dia do seu casamento. Não é só ali naquele princípio de casamento, não é só na lua de mel, né? É durante a vida juntos, né? Que essa aliança precisa ser cuidada, né? Precisa ser polida, precisa ser limpa, né? Tá manchada a tua aliança? Tá arranhada a tua aliança no teu casamento? Hoje é o dia de você olhar com um olhar mais atento para ela e fazer com que ela brilhe novamente na tua vida e na vida do teu cônjuge, tá? É hoje, aproveita, é a oportunidade que Deus está te dando, tá bom? Então, como nós falamos, tem pessoas que não entendem esse verdadeiro significado. Quando nós nos ligamos ali no altar, né? Quando nós nos casamos, nós ligamos as nossas vidas, nós ligamos os nossos corações, as nossas almas, e é para sempre. Mas, pastora, eu estou a ponto de me divorciar, o divórcio é tão fácil, estão querendo facilitar cada vez mais. Não, hoje você descasar é a coisa mais prática do mundo. Então, mas nós acreditamos num casamento que é para sempre. Nós acreditamos que é possível, sim, um casamento para sempre, um casamento feliz, um casamento onde você deixa, né, o nosso Deus fazer parte desse casamento, fazer parte dessa aliança e buscar essa aliança perfeita em Deus, né? Buscar essa perfeição em Deus, essa felicidade no casamento em Deus, né? Deixar com que Ele comande, com que Ele ajuste, né? Faça os ajustes das velas, vamos dizer aí, né? Nós dois estamos no mesmo barco, mas a vela do barco tem que estar ajustada para um só, né, destino. Agora, se eu, né, como esposa, quero ajustar a vela, né, de repente para o norte, o pastor vem e quer ajustar para o leste, vai dar ruim. Vai dar ruim, né, como dizem. Então, nós precisamos estar os dois juntos no mesmo barco, mas com as velas ajustadas num só rumo, né, num só destino, num só propósito, entendeu? Então, para isso, você pode procurar aí na nossa página, nós falamos sobre maturidade no casamento, né? Nós falamos sobre perdão, sobre diálogo, sobre as atitudes, né? Tudo faz parte para que você possa fazer com que a sua aliança brilhe no seu casamento hoje, tá? Quando a gente casa, a gente fica encantado, né? Tudo é maravilhoso, mas no meio do caminho a gente começa a se decepcionar. A gente se perde no meio dessa aliança. Essa é a verdade. Mas, quer falar? Não, eu quero, mas deixa eu falar. Tá, pode falar. Mesmo fofo, eu vou falar. Mas aí você pergunta assim, pastor, por que a gente se faz as promessas lá na hora, na frente do pastor, na frente do padre, na frente do juiz? Se a gente faz aquelas promessas lá para o nosso cônjuge, por que a gente se perde com tanta facilidade no decorrer do exercício, né, da convivência dessa aliança? Queridos, porque na verdade, como a pastora falou, né, quando a gente se casa assim, as mulheres encantadas, né, com aquilo, é o sonho da mulher, por mais que exista essa idiotice aí do feminismo aí, dizendo que mulher é independente, que mulher não precisa de homem, e tal, mas precisa, querido. Então isso é palhaçada, isso não existe, tá? Deus não criou ninguém para ficar sozinho, nem o homem e nem a mulher.
tá bom? Então, tanto o homem precisa da mulher, quanto a mulher também precisa do homem. O homem é dependente de uma mulher e a mulher também é dependente de um homem, tá bom? Tem uma conversa sobre isso também, sobre dependência emocional aí, que a pastora deixou aí bem gravado, foi uma live que ela fez sozinha, inclusive. Então, o que acontece? Mas, naquele momento que você está casando, você está tão feliz, você está tão empolgado, você está tão assim, pensando nas conquistas, nas coisas, que às vezes você nem presta atenção nos votos de aliança que você faz no seu casamento. Quer ver só como é que funciona? Pastora, na hora que a gente estava lá na frente do nosso querido sacerdote, pastor Renato Carvalho, Martins Carvalho, um negócio assim, paz, pastor Renato, um beijo, um grande abraço ao nosso pastor. O que você estava pensando naquela hora lá que o pastor estava falando para os votos? Eu tava prestando atenção, eu tava ouvindo, mas a gente começa a fazer um monte de filme, né? A gente, ali é um momento de, tipo assim, de sonho, para mim pelo menos, gente, era sonho realizado. Mas você tem que estar consciente como você está respondendo aquelas questões que ele coloca sobre a aliança, né? Que na saúde e na doença. E aí, a gente só olha o lado bom. Então você estava prestando atenção nisso, né? A mulher é muito mais madura do que o homem. Pastor, o que você estava pensando? Querido, eu estava pensando naquela suíte do hotel que a gente ia passar a noite de núpcias. Eu estava pensando só em sexo, querido. Só nisso. E o que o pastor falasse, ele ia falar sim, 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 sim. Se ele falar sim para ela 10 vezes, eu teria falado sim para ela 10 vezes, porque eu estava pensando muito nisso. É verdade, é sério. Ela sabe disso, que eu já falei isso com ela. Né? Então, assim, eu falaria sim para tudo. Então, não importa o que ele estava falando. Né? Se você me perguntar qual que foi a mensagem do meu casamento, eu não sei. A verdade é essa, eu não sei o que foi pregado no meu casamento. Eu só sei que eu queria casar e que eu estava ali para falar o sim. E que eu estava pensando logo depois na noite de núpcias. Era isso que eu estava pensando naquele momento. Eu não estava pensando em mais nada. Então, olha só. Muitas das vezes a gente está ali naquele momento e a gente nem dá atenção na parte principal daquele momento, que é a hora dos votos de aliança. Então, por isso, a gente muitas das vezes se perde na caminhada, a gente muitas das vezes nem sabe o que a gente prometeu, e isso compromete de forma profunda, né, a aliança que está sendo selada naquele momento. Por isso é que a gente aconselha o seguinte, ninguém casa, a gente sabe, o mundo ensina ao contrário, você casa para ser feliz, assim diz o mundo, mas ao contrário, né, da Bíblia, porque a Bíblia não é isso que a Bíblia ensina. Você casa para fazer o outro feliz. Então você precisa estar feliz para conseguir fazer o outro feliz e automaticamente você vai ser feliz. Exatamente. Né? Então você precisa estar bem consigo mesma para poder casar, certo? Porque se você estiver infeliz, se você estiver, né, com problemas, questões para resolver, você não vai conseguir resolver no casamento, não vai conseguir ser feliz, tá? Talvez, né, não vou dizer que não possa ser possível, porque se você buscar em Deus, Deus é um Deus de milagre. Se você se abrir para esse milagre de Deus, Deus pode fazer. Verdade. Mas o que a gente tem visto, né, é isso, são pessoas frustradas que se casam pensando, né, que vão ser felizes, que vai resolver os problemas com o casamento, e aí elas se frustram ainda mais, né, e não alcançam aquele objetivo porque não conseguem enxergar nenhum palmo na sua frente, porque só conseguem ver a decepção que já sofreram no passado e que estão passando, e só ficam focados naqueles problemas e não conseguem ver a solução e não conseguem ser felizes, né? Então, por isso que quando a gente se decide se casar, você tem que ter certeza de que é isso que você quer. Você tem certeza de que essa pessoa que você está casando, que é a pessoa certa para você, né? Que é a pessoa que realmente a pessoa que você está casando, que é para a vida inteira. A gente não casa pensando em separar. Esse negócio de, não, eu vou casar hoje, amanhã se não der certo eu separo. Isso não é de Deus, tá? Tempo perdido. De maneira nenhuma, Deus não se agrada disso. Deus foi a família, né, é uma instituição criada por Deus. E Deus não cria nada para, se não der certo, eles desmancham e separam, né? Jamais. Deus é perfeito. Então, olha só. Então, quando nós estamos ali naquele altar, ainda que naquele momento a gente tem aquele vislumbre, né? A gente está nessa euforia, aquela realização de sonhos,
mas você sabe, né? Todo mundo já viu uma cerimônia de casamento, já sabe como é, o que o padre ou o que o pastor vai dizer naquela hora, né? Todos nós sabemos. Verdade. Né? As promessas que você vai ali, vai fazer, né? Você vai dar a tua palavra que vai cumprir. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, né? Na prosperidade ou na adversidade, né? Ou então na riqueza ou na pobreza, né? Seria isso. Então você está consciente que você tem que estar ao lado do seu marido ou da sua esposa em todo o tempo. A aliança, tá? Vamos ver, a gente ia falar do símbolo, né? Tem pessoas que carregam isso daqui, né, no dedo e nem sabem. Acha que isso aqui é o significado do casamento. Acha que, eu vou tirar isso aqui e vou esconder aqui, ninguém vai nem saber que eu sou casada, mas e Deus? E você, o seu coração, né? Aí as pessoas acham que, então, tudo bem, é normal eu tirar a aliança e fingir onde eu estou aqui, que eu não sou casada, é normal. Todo mundo faz. Mas é o que todo mundo faz e que você deve fazer. É isso que você quer para a sua vida? Saiba que toda atitude que nós fazemos, praticamos, tem uma consequência. Toda semente lançada a gente colhe, né? Então cada atitude nossa é uma semente que a gente lança. Então eu escolho qual semente eu vou lançar. Não tem essa, eu fiz sem pensar. Você decidiu não pensar naquela hora e agir como todos, né? Então, você precisa estar muito consciente disso. O que você quer para a tua vida, né? Você não tem que fazer o que todo mundo faz. Você tem que fazer aquilo que é melhor para você e para sua família, o seu casamento. Ainda que te julguem, ainda que te joguem pedras. O maior interessado na felicidade, né, disso tudo é você. Né? As pessoas lá de fora podem até falar que estão do teu lado, né? Não, vai lá, isso mesmo. Você quer divorciar? Não, eu te dou tal força. Nossa, as amigas, vai, que nós vamos. Tô com saudade de sair com você, né? Saudade daquele papinho nosso. Nós vamos curtir demais. E aí, será que é isso que realmente vai fazer você feliz? Saiba que esse símbolo da aliança, né, é um símbolo muito bem escolhido até porque é um círculo, você não reconhece nem o início nem o fim dela. Muitos pastores trazem até essa palavra, né, no casamento. Porque a aliança é isso mesmo, não tem fim. Ela é eterna, né? Então não adianta você querer esconder. Isso aqui é somente um símbolo. A aliança verdadeira de casamento está dentro de você. Foi naquele dia, naquela atitude sua, naquele compromisso que você firmou naquele dia com a pessoa que você amava. Naquele dia, né? E que talvez você pense que não ame mais. Mas talvez somente os problemas estejam sufocando esse amor. Que na realidade está bem lá no fundinho, só esperando você tirar todos os entulhos, né? Tirar tudo que te machuca, todas as mágoas, liberar perdão para o amor reacender de novo, né? Para você poder ser feliz. Aí a pessoa fala assim, pastora, não, pastora, então a senhora está falando que o símbolo, né? Esse daqui é só uma questão simbólica, então na verdade a aliança ela está dentro de nós, então eu não preciso usar aliança, porque a aliança eu posso fazer sem ter que usar uma aliança. Não é bem assim, mas eu vou ser um pouquinho mal educado e eu vou te responder esse questionamento com uma outra pergunta, e isso não é muito educado. Mas eu vou te fazer essa pergunta: por que não usá-la? Não é verdade? Por que não usá-la? Qual que é o problema de se usar uma aliança? Qual que é o problema de se mostrar? Qual que é o problema de se mostrar? Mostrar, opa, eu tenho uma dona, eu tenho um dono. É isso mesmo, tá? Né? Não precisa colocar coleirinha igual a Luma de Oliveira fez, não. Mas não é de possessão, não é de... Não. É de um acordo, de um contrato, de uma aliança feita, de votos feitos. Então, por que não usá-la? Pastor, mas não precisa estar falando que a aliança é feita mais na questão da intelectualidade, na questão mesmo do caráter, do compromisso, e tem que estar principalmente no coração e na mente. Então, para que usar esse anel aí? E por que não usar esse anel aqui? Não é verdade? Não é? Importante. Demais.
Então, olha só, o que é uma verdadeira aliança, gente? Uma verdadeira aliança, ela é firmada um com o outro, como nós falamos aqui. Firmado entre os cônjuges, onde existe verdade, amor, responsabilidade e compromisso. Olha só, dentro de uma aliança, isso tudo. Verdade, amor, responsabilidade e compromisso, tá? Com quem? Com o que os outros vão pensar? Não. Com um com o outro, tá bom? Também a aliança verdadeira é um compromisso realizado diante dos homens, como nós falamos aqui, onde nós demonstramos a todos a nossa mudança de vida. Exatamente. Dali para frente é uma vida nova, é mudança de vida, é mudança de hábitos, né? É uma nova família que está surgindo, né? São novos sonhos, propósitos que vão nascer ali. E sabe, e falando em propósito, é tão bonito, gente. Deus, ele não faz nada sem que haja algum propósito. Então, quando o casal encontra o propósito que Deus tem na vida dos dois juntos ali, é muito lindo, né? Porque aí o casal consegue crescer, aí o casal consegue avançar, né? E agrada a Deus, né? E o Senhor começa a abençoar, tá? Quando eles conseguem enxergar esse propósito que Deus tem na vida dos dois em comum. Como você tem aí na página, né? Foi até uma célula nossa, né? Que são duas pessoas distintas, né? Com duas histórias antes do casamento, mas que a partir do casamento se tornam uma pessoa só, com uma história só. Com duas pessoas, dois principais, né? Personagens principais, digamos assim, mas com uma história em comum, né? Então é muito lindo quando você consegue entender que existe um propósito no seu casamento. Se você ainda não sabe qual né? Você tem uma chance de você pode perguntar para Deus qual é esse propósito que Deus tem para você, para o seu esposo ou para sua esposa, para sua família. Qual é o propósito que Deus tem, né, para vocês no casamento, tá bom? E também a aliança perfeita, uma aliança feita diante de Deus, tá? Nós lemos aqui, né, o que Deus uniu, não separe o homem, tá? Então não tem essa questão de, isso não der certo, eu separo, né? Existem, é claro, gente, pessoas que se divorciam, depois casam de novo, conseguem ser felizes, mas isso é o último recurso, né? Como nós falamos aqui, nós cremos num casamento que é para sempre, né? Um casamento segundo a vontade de Deus, é um casamento que o Senhor nos ensina, tá? Mas existem pessoas que já tentaram, às vezes, de tudo, ou então, né, não conseguiram enxergar uma solução e recorreram ao divórcio, né? E talvez até estejam conseguindo ser felizes. Mas saiba você o seguinte, que quando uma aliança ela é quebrada, você nunca sai da maneira que você entrou. Você jamais vai sair da maneira que você entrou. Você sempre vai carregar um pedaço daquela pessoa com você, né? É uma convivência muito forte, é uma ligação de alma que existe. Então, eu jamais seria a Elaine de antes e nem o pastor seria, né, o Fábio de antes. Tá? Uma aliança ela não foi feita para ser quebrada. Tá? Quando existe essa quebra, existe uma consequência muito forte, né, na vida das pessoas, da vida do casal, né, que quebrou essa aliança. Tá bom? Falou alguma coisa, pastor? Eu quero. Fala, pode falar. Queridos, eu penso que essa questão do divórcio, no casamento, ela é tolerável, não aceitável, tolerável, quando você não conhece os princípios de Deus. Tá? Eu, particularmente, pastor Fábio, eu não acho que o divórcio ele seja nem a última das últimas, não, eu acho que não existe isso. Para mim, o divórcio não é opção nenhuma no meu casamento, né? Por isso eu sou totalmente adepto da oração do divórcio do pastor Cláudio Claro, né? Pastor Cláudio Duarte. Eu achei aquilo magnífico, aquela oração do divórcio, porque é isso mesmo, porque a palavra de Deus fala que até que a morte os separe. Então, se não tem jeito, se vai ter divórcio, alguém tem que morrer, querido. Alguém tem que morrer, porque divórcio não é uma opção.
pastor, mas eu me separei, coisa e tal. Mas, querido, já fez. Né? Deus é um Deus de misericórdia, a palavra de Deus fala sobre isso, que a misericórdia dele se renova todas as manhãs sobre as nossas vidas, não é verdade? Mas eu penso que a partir do momento, a palavra de Deus fala que conhecereis a verdade, que é a palavra de Deus, e ela vos libertará. De quê? De toda escravidão, de todo jugo, né? de todas as consequências de coisa errada que você fez. Então, a partir do momento que você tem à luz a palavra de Deus, o divórcio ele passa a não ser opção nenhuma. Não existe isso. Porque senão a gente está limitando o poder de Deus, querido. Eu sou meio radical, eu sou meio doido, para quem me conhece sabe disso, mas eu sou meio radical com algumas outras coisas. Quando eu vejo algo que limita o poder de Deus, a ação de Deus, né? Então eu já sou totalmente contra. Porque veja bem, se Deus ele ressuscita mortos, se ele cura paralítico, se ele cura idético, se ele faz N coisas, ele não vai conseguir restaurar um casamento, querido? Da onde você tirou isso? Agora, se você não vive um compromisso com Deus, aí é uma outra questão, né? É uma outra questão. Mas você precisa trazer Deus para o teu casamento, né? Deus no casamento é o alicerce perfeito do casamento imperfeito. Isso aí. Olha só que interessante isso. Deus no seu casamento é o alicerce perfeito do seu relacionamento com o seu cônjuge, que é um relacionamento imperfeito, né? Bem forte isso. Então eu, basicamente... Só não tem jeito de solução, gente, se você não quiser. O único que pode limitar a ação de Deus na sua vida é você. Exatamente, muito entendeu? bem Quando a gente senta para conversar com os casais que querem, né, divorciar, e fala, gente, mas eu já tentei de tudo. É porque, de fato, não quer mais. Né? A decisão já está tomada, então não quer investir, né, no casamento, porque solução tem. Se ambos quiserem, ou se até se um quiser, né, e buscar em Deus isso, é possível, tá? É possível, tá bom? Inclusive porque o seu compromisso de aliança com o seu cônjuge, quando Deus está no seu casamento, quando ele é o cordão de 3 dobras, a terceira dobra do cordão, então, querido, independe da atitude do meu cônjuge, o meu compromisso da aliança. Porque a aliança foi feita com ela, mas em Deus. Então, meu negócio é com Deus. Meu negócio não é com ela. Então, se ela falhar, eu tenho meu compromisso em primeiro lugar com Deus, que é a base dessa aliança. É o cordão mais forte, o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente, né? Não se arrebenta. Então, quando você tem Deus na tua vida, querido, não... Agora, o que a pastora falou antes aqui também, né? Então você tem que casar buscando em Deus. Eu namorei algumas pessoas, algumas meninas, pessoas não, né? Eu namorei algumas meninas antes de casar com a pastora Elane, namorei, né? Perdi muito tempo? Perdi. Se eu tivesse focado mais em Deus, porque quando a gente começou a namorar, a gente já se conhecia. Então eu namorei outras meninas, podia ter orado a Deus e ter namorado com ela. Inclusive porque quando a gente se conheceu, você não namorava ninguém. Quando a gente se conheceu, ela não namorava ninguém. Então poderia, não é verdade? Porque Deus une propósitos. Então eu já podia estar buscando em Deus o propósito do meu casamento, porque a gente ia estar junto. Você entendeu? Então eu perdi tempo, sofri, né? Talvez tenha feito alguém sofrer também, né? Então assim, você precisa entender isso. Quando Deus está desde o início no teu casamento, e olha que nós já passamos poucas e boas, né, amor? No casamento, estamos aqui há 20 anos, né? Rompendo em fé, né? Perdendo algumas batalhas, sendo vitoriosos em outras, mas todo o tempo sustentado por Deus, que é o alicerce principal do nosso casamento. Então, querido, ó, esquece, divórcio não existe. Isso tá aí. Então, a gente está falando da aliança, né, perfeita diante de Deus. Então, o que Deus uniu, o homem não separe, tá? Deus tem que estar em primeiro lugar nessa aliança. É o que a gente está falando isso daqui, exatamente. Se você colocar ele em primeiro lugar, é possível você viver um casamento feliz, tá? Decisões, atitudes tomadas antes, sempre baseá-las em Deus. Como a gente está falando da questão do divórcio, se você for basear a sua decisão do divórcio em cima de Deus, você vai ver que você não pode divorciar. Que existe solução em Deus, tá?
É claro, por exemplo, se houve um adultério, né? Ou se você, aí não é questão de viuvez, não é divórcio, né? Você vai entender melhor isso, mas se você for buscar em Deus a decisão nesse momento, você vai ver que ainda existe solução, porque Deus é o Deus do impossível, Deus é o Deus de milagres, tá? Olha, tá aqui feita a promessa, nem falei com ela, vou falar agora aqui. Tá feita a promessa nossa a vocês, nós vamos fazer uma live especial sobre divórcio à luz da palavra de Deus, tá bom? Nós vamos preparar essa palavra e vamos fazer essa live. Tá, então, vamos lá, buscar em Deus a perfeição dessa aliança. Então, é buscar sempre em Deus, tá? Porque se você for olhar para homem, não vai dar certo. Se eu for olhar para ele, só para ele, aí, sabe o que acontece? A gente já falou isso aqui, né? Ao longo dos anos do casamento, as imperfeições, né, começam a dominar. Aí você muda o foco. Aquelas qualidades começam a se perder e você começa a ver só os defeitos, só os defeitos, só os defeitos. E aí pronto, aí você não consegue ver mais nada de bom, porque a gente se perde no meio do caminho. Então, se você buscar em Deus, né, essa renovação da aliança, está falando aqui como cuidar dessa aliança, né? Se você buscar em Deus, o Senhor vai fazer você mudar o foco, vai trazer a tua memória, aquilo te traz esperança. Você pode pedir isso para Ele, né? Aí Ele vai fazer com que você comece a se lembrar dos momentos bons, né? Vai trazer as qualidades do seu cônjuge à sua mente, né? Os momentos de alegria, né? Os risos, né? Os momentos prazerosos juntos. E isso vai começar a sobressair, né? A falar mais alto do que os defeitos. Porque tem hora, gente, que os defeitos gritam para você assim, ele só tem defeito, mas não é. Você não casou por causa dos defeitos, né? Você casou por causa das qualidades, né? Alguma coisa atraiu, né, você até a tua esposa e até o teu esposo. Com certeza não foram os defeitos. Isso a gente vai conhecendo, né, se aprofundando durante o casamento. E isso, né? Precisa ser muito bem trabalhado, porque uma carinha bonita não dura para sempre não, querido. Isso aí. Ó, Deus une propósitos dentro da aliança do casamento, é o que nós falamos aqui já, né? E quando a gente entende, a gente consegue enxergar isso, a gente consegue viver na plenitude de ser uma só carne, tá? Que é possível, tá bom? 2 em 1, tá? Quando entendemos isso, podemos viver a aliança perfeita em Deus. Aí sim, é uma aliança perfeita em Deus, onde vai existir briga, vai existir desentendimento, mas em Deus nós conseguimos fazer com que, eu consigo fazer com que ele seja feliz e ele consegue fazer com que eu seja feliz, né? Nós conseguimos viver felizes juntos, tá bom? Em Deus. Então, essa perfeição da aliança nós buscamos em Deus, tá? Nós falamos do símbolo da aliança, né? Que isso é somente o símbolo externo, tá bom? Nós falamos também desses cuidados, né? Como a gente vai poder limpar, né, essa nossa aliança para que ela possa brilhar dentro do casamento. E aí eu vou deixar uma pergunta aqui para nós vamos detalhar alguns pontos. Como cuidar dessa aliança invisível, mas tão real no casamento? Então põe na tua mente. Essa aliança no casamento, ela é invisível. Não é essa. Essa é somente o símbolo. Mas a aliança verdadeira, ela é invisível, mas é muito real. Ela existe de fato na vida do casal, tá? Então, primeiro, o que a gente vai fazer, gente, para cuidar dessa aliança dentro do casamento? Amar-se primeiro, cuidar-se, tá? Se valorizar. Então, ame-se, cuide-se, valorize-se, tá? Em primeiro lugar. Não tem como você cuidar do outro se você não estiver bem. Então, olhe para você, se analise, veja como que você está, o que você está precisando nesse momento, né? Vai cuidar de você, se ame. A palavra de Deus fala, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como que eu vou amar, né? Não está falando do amor do casamento, não é o Eros, né? Mas estou trazendo para você entender. É o amor do cuidado. Isso. Como que eu vou amar ao próximo, cuidar do próximo se eu não me amo? Eu não vou conseguir, tá? Então ame-se, cuide-se e valorize-se. Você é precioso para Deus. Você tem valor. Ainda que o mundo diga que não. Talvez o teu cônjuge não dê para você o verdadeiro valor, né? Não reconheça o teu verdadeiro valor. Talvez o teu marido te fale palavras que te coloquem lá embaixo, lá no chão. Mas não deixe que isso te entre no teu coração e finque raízes ali, né? Saiba que você
é preciosa. Você tem valor, tá? Você é joia rara, tá bom? Tanto a mulher quanto o homem, tá? Nós somos preciosos para Deus. Então não deixe que ninguém te humilhe, que ninguém coloque na tua mente, tá? Algo diferente. A mudança tem que ser aqui, ó. Quando a gente fala de batalha espiritual, o primeiro lugar da batalha é aqui, é a mente. Você precisa mudar a tua mente, mudar os teus pensamentos, virar essa chave, tá? Você não é um coitadinho, você não é, né, um Zé Ninguém, você não é uma pessoa que não tem valor, não. Você é precioso, você tem valor, né? Você é amado por Deus, tá? Você é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que tem potencial, tá? Talvez você ainda não tenha descoberto o potencial que você tem, tá? Mas no dia que você descobrir, você vai ver como a tua vida vai mudar, tá bom? Segundo, ame o seu cônjuge. Ame-se para depois amar o seu cônjuge. Ame. Quando a gente ama, aí nós lidamos com o nosso cônjuge com o quê? Em atitudes de amor, tá? Nós passamos a ter atitudes de amor para com ele ou para com ela, tá? Aprenda a viver com as diferenças. Aprenda a viver e a lidar com as diferenças. Então, ele é diferente de mim e eu sou muito diferente. Nós somos muito diferentes. Se parecemos em algumas coisas? Sim. Mas a grande maioria existe uma diferença. E o que tem feito dar certo no nosso casamento é exatamente isso. Aprender a conviver e a lidar com as diferenças. Diferenças de pensamentos, né? De atitudes. Então a gente precisa aprender a lidar com essas diferenças. E olha, você já pensou se você tivesse casado com uma pessoa igualzinha a você? Nossa, isso é uma boa pergunta. Será que se você tivesse casado com uma pessoa igualzinha a você, você estaria bem casada ou mal casada? Estaria casada ainda? Teria feito um bom negócio? Talvez você tinha divorciado de você mesmo, né? É verdade. Mas olha só, não é verdade, gente? Então, aprenda a lidar com a diferença. Essa questão da diferença traz um tempero a mais no casamento, tá? Porque senão, gente, isso ia ser muito chato, tá bom? Aprenda a respeitar a história de vida do seu esposo ou da sua esposa, tá? Os princípios, tá bom? Aprenda a respeitar essa história. Todos nós trazemos conosco uma história. E essa história a gente precisa aprender a respeitar. Verdade. Talvez você não sabe nem o que o seu esposo ou a sua esposa sofreu antes do casamento. Talvez ele tenha passado por uma vida muito sofrida, ou ela tenha passado uma vida muito sofrida. E aí você não entende certas atitudes dentro do casamento porque você não conhece a história do seu esposo ou da sua esposa. A partir do momento que você conhecer a história de antes, né, do casamento, procurar entender essa história antes do casamento, você vai passar a entender melhor as atitudes que ele ou ela tem dentro do casamento, vai poder ajudá-la, né, a superar, né, o que aconteceu, né, a lidar melhor diante das situações, tá bom? Tenha um tempo saudável com seu esposo e com a sua esposa. Isso é muito importante. Isso. Não é, gente? Eu tô aqui com meu esposo, vamos lá, vamos tirar um tempo para nós, né? Aí o celular vai lá, manda as mensagens lá e vai tocando, apitando as mensagens, você vai lá e não consegue, pega o celular. Aí tá falando com você, aí você tá lá no celular, lá, né? Peraí, deixa eu colocar aqui. Isso ambos, né? Tanto o homem quanto a mulher. Quanto mulher. Peraí, amor, só um pouquinho. Aí pode falar. Aí fala de novo daqui a pouco. Peraí, amor, só um pouquinho. Eu tô respondendo aqui. Não é isso, gente, tá? Quando você for tirar um tempo de qualidade com seu esposo, com a sua esposa, se desligue do mundo, gente, tá? Se desligue dos filhos. Tá? Dá um jeitinho aí. Eu lembro que uma vez eu e a pastora, nós fomos dar uma saída e a gente tinha até só a Bianca, né? Sim. Aí a Bianca tinha ido com meu cunhado e tinha ido passear, um negócio assim, e aí nós tiramos para nós o tempo. E aí, assim, nós chegamos num lugar, fomos sentar numa lanchonete, coisa e tal, num shopping que a gente gosta muito, e daqui a pouco quando a gente viu, a gente estava falando da Bianca, né? Acho que já aconteceu também depois que o Gabriel nasceu. A gente saiu, quando a gente foi ver, a gente começou a conversar sobre os nossos filhos. Ops, parou.
peraí, a gente não está aqui para falar, deixa as crianças lá, eles estão bem, vamos falar de nós, vamos ficar nós aqui, esse momento é nosso, só nosso. Isso é muito importante para a vida do casal, querido, sabe? Ah, pastor, mas meus filhos são pequenos. Claro, quem tem filho muito pequeno não consegue fazer isso, né? Mas quando os seus filhos já deu uma crescidinha, né? Já é aí criança, adolescente, jovem, esqueçam os filhos, deixem os filhos de lado e vá ter um tempo com o seu cônjuge, né? Eu e a pastora, a gente tem, por exemplo, dia de domingo à tarde tem um soninho. Querido, eu pego a pastora, puxo pro quarto, vão tirar nosso soninho e falo para as crianças, ó, ninguém incomoda não, que nós vamos agora, é o nosso tempinho ali, nosso soninho, que a gente tem dia de domingo, né, ficar juntinho, dormir agarradinho, coisa e tal, e a gente fala para as crianças, ó, não entra no quarto, não, você não fecha a porta, não vai acontecer nada não, é só mesmo um tempinho nosso juntinho, a gente não quer criança por perto, que a gente, né, então você precisa isso reservar. Hoje a gente já consegue fazer Hoje a gente já consegue, né? A gente tem um de 4 para 5 e tem a Bianca que já tem 13. Então você precisa fazer isso, isso é tão importante, gente. A gente ministra um curso nosso, né, que ele fala sobre isso, é o DIC, Desafio de Intimidade Conjugal. Ele ensina sobre isso, você tirar tempo para sair com seu cônjuge. Vai tomar um picolé, um chup-chup na praça, sabe? Mas tira um tempo para vocês. Nós mesmos não fizemos a célula a live semana passada e aconselhamos isso. Aproveita que é feriado, né? Curte aí seu cônjuge, sua família, tira um tempo para vocês, já que vocês já ficam assistindo a live. Então tira um tempo para vocês, vão se curtir, né? Vai ter tempo com a família. Isso é muito necessário. Isso aí. Agora vamos lá, mais um ponto para vocês aí, olha. Tenha um tempo saudável com você mesmo. Isso é importante também. Mas como assim, gente? Como é que eu vou te dar um tempo saudável comigo mesma? O que eu vou fazer? Não vai pensar besteira, não. Porque se você for falar isso no mundo, eles vão pensar besteira. Porque o mundo é isso, né? Não é isso não, gente. Sabe o que é? Você gosta de ler? Tira um tempo para você e vai ler. Pega uma leitura legal, um livro legal, vai ler. Vai cuidar da tua mente. Você gosta de assistir filme? Vai, tira um filme, procura um filme legal e vai assistir. Né? Os maridos aí gostam de jogar futebol, né? Quer jogar futebol? Vai. Desde que sua esposa seja bem cuidada, porque tem marido que troca a esposa pelo futebol. Não é isso. Tá cuidando bem da tua esposa? Tá dando atenção que ela merece? Tá tendo tempo de qualidade com ela? Então, tira um tempo para você também, mas deixe ela também tirar o tempo para ela, tá? Não é só um pode e o outro não. Não é isso não, os dois podem, por que não? Né? O homem não tem a caixinha do nada, é o tempo às vezes que eles precisam para se desconectar dos problemas e chegar em casa e, né, ter força para conseguir fazer as outras coisas. Então, vamos aprender a respeitar isso também, gente. Né? Nós somos pessoas distintas, pessoas, né, diferentes. Então, nós temos a nossa individualidade também. Não é que nós vamos viver na individualidade. Não é isso. Vamos cada um no canto, eu tomo a minha decisão e ele toma... Não é isso, não. Tá? É os dois vivendo junto, tomando decisões em comum, né? Um propósito em comum, como nós falamos aqui, mas nós merecemos, gente, cada um tem um tempo para si, um tempo para se cuidar. As mulheres aí vai no salão, né? Quem gosta de ir vai no salão, vai cuidar do cabelo, da unha, da pele, né? Fazer massagem, às vezes quer sair com uma amiga, quer conversar, né? Então, é direito, né, de cada um ter esse tempo, tá bom? Então, tem esse tempo de qualidade com você também, tá? Porque você precisa estar bem para cuidar do seu cônjuge, tá bom? Tenha atenção, dê atenção ao seu esposo para sua esposa. Mas eu te falo um tempo de qualidade e agora atenção não é a mesma coisa, não? Não, porque às vezes você senta para falar alguma coisa com seu esposo senta com você do seu lado, você vai falar alguma coisa com seu esposo, né? E aí você fala, e aí quando você vai ver, aí quando você toca, entra naquele assunto de novo, você pergunta para ele, o que, amor? Meu filho, eu não falei isso com você ontem, eu falei com você isso ontem. Ai, amor, eu não lembro, mas eu falei. Então quer dizer que o quê? Naquele momento, né, ele ou ela não estava prestando atenção. Então dê atenção. Eu vou citar um filme aqui que nós já falamos aqui na live, porque eu amo esse filme, gente. O pastor acho que também, eu ri muito, que é o filme As Branquelas, né? Muito famoso.
Não tem um momento que o policial, eu não sei o nome mais, né? Marcos, o pastor, tá vendo como é que o pastor gosta de bater o nome? Ele senta, porque ele está numa missão secreta e a esposa acha que ele está traindo ela. Então ele senta ali na cadeira, ali na mesa, e ela começa a falar. E aí de repente ele começa a cochilar, né? Ele chega até a cair a cabeça para trás. E aí quando ele assusta, ela pergunta, ele quer fazer de conta que não, tá dando atenção, né? Não é isso. Mesmo que seja, gente, reclamação, sem fundamento, mesmo que seja coisas que tá brotando da cabeça do nada, né? Dê atenção. Sabe por quê? Até porque depois para você também saber como lidar com isso, né? E você vê que no filme ele sofreu muito, porque ele não soube lidar com essa situação. Era uma missão secreta, né? Que a mulher não acreditou, né? Não sei se de repente ele tinha dado alguma vazão para isso, mas ele não soube lidar com essa situação e sofreu depois, como é na realidade. A gente não sabe lidar com essas situações e depois sofre mais na frente. Agora, hashtag fica a dica, né? Principalmente para as mulheres em relação aos homens, né? Lembra da história da caixinha, da cabeça? Né? Como é que funciona a questão? Então, a cabeça do homem são várias caixinhas, né? Distintas de cada coisa, então não tem como se falar vários assuntos ao mesmo tempo. A mulher é um emaranhado de fios que fica dando curto-circuito o tempo todo, então a mulher faz várias coisas, pensa várias coisas, é múltipla. Homem não é múltiplo, tá? Homem é único. Então preste atenção, fica a dica. Eu já até falei isso com a pastora aqui, a gente age dessa forma, porque tem que haver, querido. Si mesmo às vezes não resolve não. Mas nessa questão da atenção... Você tem que fazer bem firme isso que ele vai falar. Nessa questão da atenção, a gente tem que entender também o limite de cada um, né? A dependência de cada um. Por que eu falo isso? Eu já falei com a pastora, se eu estiver lendo alguma coisa, se eu estiver assistindo um jornal, não adianta falar comigo, querido. Não adianta, porque eu não ouço, né? Se eu sentar na frente do computador e estiver prestando atenção em alguma coisa, vendo algum vídeo, alguma reportagem, assistindo um jornal que às vezes eu faço fora de hora e assisto pela internet, não adianta falar comigo que eu estou focado aqui. Então, se quiser, tem que fazer eu parar ali para dar atenção aqui, porque senão não funciona, principalmente com homem, mulher. Com homem, principalmente funciona dessa forma. E mesmo assim a pastora está falando, às vezes falha. Né? Então, hashtag fica a dica, né? Atenção, dê atenção e também, quando for solicitar a atenção do seu cônjuge, que você possa fazer da forma certa. Sim, né, gente? Com educação, né? Se você chegar estourando tudo em cima dele, aí pronto, acabou. Aí que não vai conseguir a atenção dele mesmo. Tem que respeitar os limites. Eu mesmo, às vezes, eu falo para a pastora assim, amor, o que você vai fazer hoje? Amor, tem um tempo para mim? Estou precisando de um tempo com você hoje. É o que eu estou precisando, falar alguma coisa com ela, compartilhar alguma coisa, né? Bater um papo com ela. E aí eu falo, você tem esse tempo para mim? E aí eu espero o tempo que ela fala que tem, entendeu? Então assim funciona. Verdade. Vamos lá para o nosso próximo ponto. Namore. Isso é bom. E namore, tá? Para poder manter essa aliança do casamento de vocês bem limpinha, brilhosa, né? Bem firme e forte. Namore. Aí você vai falar assim, mas como que eu vou namorar, pastora, se o meu marido não me dá atenção nenhuma? Olha, como é que você fez para conquistá-lo, né? Como é que você fez antes no casamento? O que você fez que chamou a atenção dele? Faça de novo, né? E se reinvente. Né? Chama a atenção do teu marido de novo, né? Se arrume, né? A gente vai falar aqui na questão para o próximo ponto, invista no seu casamento. Está falando de namoro, então vamos colocar junto invista no seu casamento aí, o próximo ponto, né? Se arrume mais, né? A gente, com o passar do tempo aí dos anos, a gente tem os filhos, a gente tem a casa para cuidar, a gente começa a deixar isso um pouco de lado, né? A questão de nos cuidarmos, né? A gente começa a não cuidar tanto da roupa, do cabelo. Às vezes o marido chega em casa, o cabelo tá assim, né? A gente está fedendo a gordura, né? A suor, está arrumando a casa. Então, a questão do tempo para você, né? Isso faz parte. Então, se arrume, né? Opa, tá na hora do meu marido chegar. Vou dar um tempinho que eu tenho aqui para me dar uma ajeitadinha aqui, para me arrumar, ficar um pouquinho cheirosinha, perfumada, né? Escolher uma roupa bonita para mim estar, né? Em casa. Então, você soube conquistá-lo, né? Antes de casar. Então, reconquiste.
tanto o homem quanto a mulher. Verdade. Né? Reconquiste. É possível? É possível. Tem como reacender a chama? Tem, né? É a mulher a questão de regar, né? Que os homens falam, né? Que vai regar, né? Planta de manhã e vai regando durante o dia. Então você quer a tua mulher bem feliz, sorridente, radiante à noite? Começa de manhã cedo, dá um beijinho de bom dia, né? Passa uma mensagem falando, né? Que você tá com saudade. Diga o quanto ela é linda. Fale besteiras também funciona. Fale besteiras, besteirinhas também, né? Isso também funciona. Talvez, igual eu tô falando, você é linda. Talvez a sua mulher esqueceu da beleza dela. Verdade. Talvez a sua mulher, com os problemas que tem se passado no casamento, ela deixou isso de lado. Então ela precisa se reencontrar. Então começa a profetizar na vida dela. Por que não? Traga a realidade, começa a profetizar, né? Você é linda, né? Você está tão bonita hoje, né? Você é um encanto para mim. Né? Da mesma forma o marido, né? Comece a profetizar aí, mulher. Entendeu? Comece a elogiar o teu marido. São sementes que você está lançando. Há poder nas nossas palavras. Então declare, né, na vida do teu marido, na vida da tua esposa, aquilo que você deseja, né, de bom para ele, para ela, que aí vai refletir para vocês, é claro, entendeu? Porque é isso, a gente investe um no outro e que quando você investe, pega seu dinheirinho lá e investe, você está investindo, está colocando lá no banco. O banco vai usufruir do seu dinheiro, mas esse dinheiro vai voltar para onde? Para você. Então é a mesma coisa. Eu estou investindo nele, ele vai usufruir do meu investimento. Só que o retorno vai ser para quem? Para mim. Tá bom? Simples assim, tá? Por último, gente, para a gente poder encerrar aqui, busque um tempo saudável com Deus. Tá? É o último e, ao meu ver, é o mais importante. Por isso que a gente deixou por último aqui, porque ele é primordial. Deus tem que ser o primeiro, tem que ser o centro do casamento de vocês. Busque um tempo saudável com Ele. Se você não conhece a palavra de Deus, comece hoje, sabe? Se você nunca leu a Bíblia, comece hoje. Quer uma indicação? Comece pelos evangelhos. Vai lá, Mateus, Marcos, Lucas, João. Começa pelo livro de João, que é uma linguagem mais simples, mais você vai simplificada. isso, verdade, você vai começar a conhecer mais de Jesus Cristo, né? E daí, à medida que você for lendo, o seu interesse vai aumentando, vai despertando o seu interesse mais, né, pela palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela transforma, ela traz vida. Sabe, esse tempo com Deus, você ore, busque, fale com Ele, converse com Ele, mas eu não sei orar. Sabe o que é orar, gente? Deus não está preocupado com palavras bonitas, nós já falamos disso aqui. Deus está preocupado com o coração. Deus quer que você diga a verdade, sabe? Rasgue o coração para Ele, se mostre para Ele como você é, sabe? Se abra para Ele. Sabe aquele momento que você não está aguentando mais, você está sem forças dentro do seu casamento, está a ponto de desistir? É nesse momento que Ele está pronto para te ajudar. Verdade. Sabe? Chegue diante dele, sabe? E clame a Ele por socorro. Ele vai renovar você, vai renovar as tuas forças físicas, a tua mente, tá? E Ele vai, através disso, vai trazendo um renovo, a restauração do teu casamento, tá bom? Então, tenha um tempo de qualidade com Deus, sempre, sempre. Mas uma vida é tão corrida, é tão agitada, eu não consigo fazer isso. Com certeza, se você fizer um esforço, você consegue um tempinho. Talvez você ainda não consiga agora, mas quer saber um tempo? Não tem problema, gente. De repente você está no banheiro. Mas eu vou falar com Deus no banheiro. Eu vou estar desrespeitando a Deus. Que isso, gente? Não. O que interessa é a integridade do teu coração. Se você está chegando diante de Deus, sabe, com um coração verdadeiro, sabe, está buscando Ele de verdade, não importa, gente, onde você esteja. Você pode estar até diante de uma situação onde você está indo cometer um pecado. Se naquele momento você conversar com Deus, Ele vai impedir de você de seguir adiante. Verdade. Ele vai impedir você de cometer esse pecado, vai fazer você voltar atrás, tá? Então, a todo momento é tempo. Você está andando na rua, é um tempo de você estar falando com Ele.
Sabe, você tem que tomar uma decisão. Antes de tomar essa decisão, fale com ele. Sabe, você vai ver que com o tempo você vai conseguir identificar melhor, né, a voz dele, vai conseguir identificar, né, os sinais que ele manda, porque o Senhor fala conosco o tempo todo, pequenos sinais, através dos nossos filhos, Deus fala. Se você prestar atenção, você conversar com Deus, pedir a Deus para falar, Deus pode usar o teu filho, por que não? Né? Deus tem várias formas de falar com você, basta você prestar atenção, tá bom? Então, busque um tempo de qualidade com Deus. Tá? Essa aliança que nós estamos falando no casamento, essa aliança que a gente está buscando, essa aliança perfeita, essa aliança que brilha, que é forte, onde nós podemos ser felizes no casamento, a gente busca ela em Deus. Porque se for só entre homens, não dá certo não. E de duas formas, né, pastora? É importante falar aí que esse último tópico, embora tenha sido o último, mas é o mais importante, sim, ele tem que ser feito o tempo de qualidade a sós com Deus, você e Deus, isso, e o tempo de qualidade juntos com Deus. Isso. Ou seja, você e seu cônjuge junto com Deus. Ele precisa ser praticado dessas duas maneiras. O TQSD, tempo de qualidade a sós com Deus, e o TQJD, tempo de qualidade juntos com Deus. Então, eu fiquei esse tempo todo aqui pensando na sigla, você acredita? Mas é sério, é importante isso, queridos, né? Então, tem esse tempo de qualidade com Deus a sós e esse tempo junto com o seu cônjuge, né? Busquem a Deus em unidade, busquem a Deus em comunhão, busquem a Deus em aliança, né? Juntos, ajude. Pastor, mas não é fácil, não é fácil. Eu sei, querido, nada na vida é fácil. Nada na vida é fácil. A única parte da nossa vida que é fácil é antes de nascer. Quando a gente está ali no útero da nossa mãe, ali é tranquilo. Mas saiu dali, querido, você já sai chorando. Você já sai reclamando porque saiu dali do conforto. Depois dali, querido, é verdade, tudo difícil, tá bom? E você sempre tem que decidir. Isso. Tá bom? O pastor falou do tempo juntos com Deus. Talvez você esteja pensando aí que é difícil fazer isso, né? Então comece com você, coloque isso para Deus, que Deus vai criar situações onde vocês dois vão começar a buscar Ele juntos. Tá bom? Amém. Vamos orar pelo casal? Vamos. Amém? Vamos orar? Vamos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, Paizinho, nessa hora, Deus, nós queremos, Deus, te agradecer novamente por estarmos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome. Muito obrigado por essa oportunidade de falar mais do Senhor, de falar da Tua palavra. Pai, eu quero, Senhor, nós queremos nessa noite apresentar a vida, Senhor, de cada homem, de cada mulher, Senhor, que está assistindo essa live, Pai, nessa hora. Pai, o que passou por aqui. Deus, no nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, abençoá-los. Que a Tua palavra, Senhor, tenha sido plantada nos corações nessa noite. Encontre terra fértil, Pai, que cresça, que dê frutos que permaneçam para a glória do Teu santo nome. Que o Senhor possa restaurar casamentos, curar, sarar feridas, Senhor, no coração, Senhor, do esposo, de cada esposa, Senhor, aqui. Que o Senhor possa restaurar famílias, Deus, através desses casamentos. Pai, que eles possam viver uma nova aliança em Ti, né? Um renovo, Senhor, dessa aliança no Senhor. Uma aliança perfeita em Ti, que eles possam buscar juntos, Senhor, essa perfeição dessa aliança no Senhor. Que eles possam ser felizes e ser canal para outros casais serem felizes também. No nome do Senhor Jesus, que eles possam viver, Deus, na plenitude da bênção de serem, Senhor, uma só carne. No nome do Senhor Jesus, Deus, que eu possa romper barreiras agora. Aqueles que ainda vão assistir, que também possam ser alcançados pelo Teu poder, pelo Teu amor, pela Tua palavra. No nome do Senhor Jesus, Deus. É o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos nesta hora. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Muito obrigado a você que esteve conosco, que participou, que entrou, saiu, que está vendo agora a gravação aí na nossa página. Abençoe. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Toda segunda-feira, às 9 da noite, nós temos encontro marcado aqui, a nossa live de casais, às 21 horas, tá bom? Queremos deixar para você também mais um pedido e um convite. Participa lá. Entra aí na nossa página, no Facebook, no perfil do Instagram e também no YouTube. Casamento A3 Oficial é o endereço de todas as nossas redes sociais, bem facinho para você entrar, curtir, seguir e compartilhar com todo mundo, tá bom?
Assim você vai estar nos ajudando a também implantar o reino de Deus nas famílias dessa terra. Tá bom? Olha, beijão no coração, um grande abraço, graça e paz, Deus abençoe. Até semana que vem, segunda-feira, às 9 horas, para mais uma live de casais. Deus te abençoe, graça e paz. Tchau.